Olá pessoal, então esse é o segundo vídeo aí. A gente vai voltar a fazer um documento em R Markdown, né? Como a gente fez. Então você já fizeram o primeiro documento, vamos chamar o outro aqui agora segundo passo. Vamos colocar aqui segundo passo, vou colocar maiúsculo aqui. Segundo passo, que as pessoas gostam muito de fazer isso, que é uma questão importante que a gente usa muito é de buscar usar dados em planilha, né? Então vamos lá, eu vou salvar aqui na minha pasta como passo 2, na minha pasta onde eu tenho um conjunto de dados. Então as pessoas querem fazer, vou escrever aqui, tá? Então já está salvo, segundo passo, tá? Está salvo o arquivo, passo 2 lá no meu arquivo, tá? E aí a gente vai ver aqui como buscar dados em planilha Excel. Em geral, pessoal, o que acontece? As planilhas, né, elas estão em XLS, tá? Só que, usualmente, né, na pesquisa, a gente usa planilhas em CSV. Então, vamos utilizar planilhas salvas em CSV. Elas são mais leves, mais utilizadas no R, tá bom? Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar esse gráfico aqui, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Bom, vou apagar essa parte de baixo aqui, vou colocar aqui agora o que a gente precisa, né? Então a gente precisa de um comando que a gente vai buscar a planilha. Então eu vou chamar aqui de dados, tá? Esse dado é igual a um comando que é para ler planilhas, né? Read, e aí aparece aqui já, pessoal, ó, read.csv2, vou pegar esse aqui, né? E aí o conjunto de dados, o nome do conjunto de dados, tá? Aqui está explicando um pouquinho para vocês sobre isso. O nome do conjunto de dados. Então, no meu caso, eu tenho um conjunto de dados que chama aula1.csv, certo? E depois eu quero que esse conjunto de dados venha, né, com o cabeçalho, venha com o cabeçalho e o separador dos dados. No meu caso aqui, eu estou usando ponto e vírgula, tá? Então vocês podem fazer o teste, colocar ponto e vírgula, tal, ponto, e depois saber como é que está os dados de vocês, tá? Então feito isso, eu tenho aqui o comando para puxar os dados. Eu vou rodar aqui, tá? Bom, rodei, os dados estão bonitinho lá na minha pasta, onde eu salvei meus dados, né? E ele puxou os dados e está aqui, ó. Então eu chamei de dados, né? Minha planilha é aula 1, eu chamei de dados, puxei a planilha, opa, aqui está ponto, mas é ponto e vírgula, tanto que deu errado lá, ó. Ponto e vírgula, vou rodar de novo, aí são 3 variáveis, ó. E aí, cliquei aqui, está aqui meu conjunto de dados. Na minha planilha eu tenho um dado que é de 2000 a 2014, o PIB do Brasil e o consumo do Brasil, tá? Então essa é a minha planilha em Excel, em CSV, e agora eu estou puxando ela para o R. Bom, está aqui a planilha, agora eu posso fazer um gráfico, né? Posso fazer uma análise que eu quiser, né? Se eu quiser dar uma olhadinha no dado, né? Fazer um summary do dado, por exemplo, eu posso apagar essa parte aqui, né? Então vou fazer aqui vou olhar os dados com a função summary, tá? Então eu coloco aqui summary, a função, e dados, que é o meu conjunto de dados, tá certo? Feito isso, né, eu estou rodando aqui, aí tá aí, ó, ano, tá? 2000 a 2014, o PIB, né, o mínimo, o máximo e o consumo mínimo e máximo. Esse é o dado que eu tenho. Eu vou pegar aqui um gráfico que eu tenho pronto no ggplot para a gente fazer aqui, tá? Eu vou colar aqui só para a gente rodar ele para ter um gráfico aqui legalzinho, né? Então, como sempre a gente faz, a gente cria um chunk onde não tem, então lá, code, insert chunk, e aí cola aqui.
Então eu tenho um dado que chama dados, não é aula 1, né? Dados, tá? O X é o PIB e o Y é o C, que é o consumo, tá? Rodei esse gráfico, eu já tenho aqui o gráfico aqui embaixo, tá certo? Então esse é o segundo passo, né? Buscar dados em planilhas do Excel, tá? Que a gente usa bastante, tá certo? Então pegue uma planilha, mude aí a sua pasta e o nome, né? E utilize isso, faça um gráficozinho aí para vocês testarem esse conhecimento, tá? Se eu quiser rodar aqui, né? O HTML ele vai rodar no R Markdown e a gente vai ter aí o resultado. Certo? Então esse é o segundo passo, né, desses nossos vídeos e está aí o resultado, que agora é papel de vocês fazerem e replicar esse mesmo exercício. Valeu? Então tá bom. Uma boa